Conheça a incrível história do deputado federal Zé Gomes, que usava verba parlamentar para contratar jogadores para o seu time, o Itumbiara, lá em idos de 1996. Zé Gomes estava no restaurante junto com assessores, batendo um papo, comemorando, e pegou o telefone e começou a falar sobre uma contratação com determinada pessoa. E aí ele não sabia, mas tinha um jornalista ao lado que estava ouvindo a conversa e não achou nada demais, mas ficou com o ouvido atento. Em determinado momento, o deputado federal Zé Gomes disse: acabei de contratar mais um jogador para o Itumbiara. O jornalista ficou interessado naquela história e resolveu dar uma investigada. Mas ele não conseguiu ir muito fundo porque esbarrava na falta de informação que existe até hoje no nosso Congresso Nacional em relação às emendas parlamentares e em relação a gastos outros. Então ele passou a história para o jornalista Lúcio Vaz, que resolveu ir mais a fundo e, através de seus contatos, começou a chegar no cerne da questão e conseguiu descobrir que, de fato, o deputado federal Zé Gomes usava a verba parlamentar para contratar jogadores para o Itumbiara Futebol Clube, cidade onde ele chegou a ser vereador. Então partiu-se para a investigação mais aprofundada. Nessa investigação, Lúcio Vaz conseguiu fazer até mesmo contatos com o deputado federal, fez uma reunião com ele lá em Itumbiara, assistiu a um jogo e conseguiu essa foto que a gente vê aí em cima do deputado federal junto com os jogadores naquela corrente do bem. Durante a reportagem, o deputado federal foi entrevistado pelo jornalista Lúcio Vaz e ele começou a fazer perguntas. O deputado ficava feliz em responder. Em determinado momento, o jornalista perguntou que assim: deputado, é correto, é possível, é provável, se pode o Itumbiara contratar jogadores com verba parlamentar? O deputado não gostou muito da conversa, mas disse que estava tudo perfeito porque ele podia contratar, coisa e tal, e vamos lá. Dessa vez o jornalista voltou para Brasília, fez o editorial e publicou a notícia. Essa notícia caiu como uma bomba em Brasília. O deputado federal, à época, Michel Temer, era presidente da Câmara dos Deputados, que resolveu suspender o deputado federal Zé Gomes e ele ficou suspenso um mês. Passado esse um mês, o deputado federal estava lá em Brasília e encontrou o Lúcio Vaz no cafezinho do Congresso. Ele partiu em direção ao jornalista, que ficou preocupado, tipo, é agora que eu vou apanhar. O que aconteceu? O deputado federal chegou para ele e falou assim: cara, eu quero te agradecer, porque a população de Itumbiara de Goiás aprovou eu usar o dinheiro público para poder contratar jogadores. Então, eu vou ser reeleito. Muito obrigado. E, de fato, o deputado federal Zé Gomes foi reeleito. Exatamente isso, ele foi reeleito. E agora, para piorar a situação, em 2015, depois de idas e vindas do processo, o deputado federal foi completamente inocentado por um desses TRFs da vida aí. Diz aí, você gostou da história?